Uma pessoa pode morrer antes do tempo? Você vê o mundo de forma espiritual? Talvez esses assuntos sejam perturbadores para você. E você decide ignorar isso e focar em ver outras coisas. Mas o fato de você não gostar desses assuntos espirituais não fazem com que o espiritual deixe de existir. O fato é que um dia todos iremos morrer. E a pergunta que fica é: para onde irá a sua alma? Nesse vídeo, iremos falar de um assunto muito profundo. Um assunto que a maioria das pessoas desconhece e como é um assunto impactante. Muitas pessoas acabam considerando como uma invenção, como uma fantasia. Pois aceitar que isso é verdade irá fazer com que essas pessoas tenham que mudar. E as pessoas não querem mudar. Então é mais fácil considerar que esse assunto não existe. Nesse vídeo, iremos falar de como o diabo pede uma alma para Deus fora do tempo. De como uma pessoa acaba morrendo sem explicação, de uma forma anormal. Assista esse vídeo até o final e cuide daquilo que você tem de mais precioso nesse universo, que é a sua alma. Mas por que eles não dão valor se a alma é tão preciosa? Porque eles se importam só com a vida terrena. Eles acham que depois disso aqui não tem mais nada. Entenda uma coisa. Quem é espiritual não enxerga esse mundo como as outras pessoas. Quem é espiritual enxerga esse mundo de forma espiritual. Eu tenho um conhecido que perdeu o emprego, que a mulher o abandonou, que está com o nome sujo e com dívidas. E por querer resolver a situação, por querer resolver as coisas na força do braço, acabou indo para o mundo do crime. E agora está preso. E eu vejo que toda essa situação desse meu amigo não é normal. Tantas coisas negativas e destrutivas acontecendo em um breve período de tempo não é algo normal. Mas eu vejo com um olhar espiritual. Eu vejo que há a ação do mal na vida desse homem. Mas quando eu falo sobre isso com ele, ele ignora. Ele acha que é besteira. Ele acha que é fanatismo meu religioso. Mas as coisas estão acontecendo. Ele está lá. Está preso. Está com a vida destruída. Mas não se volta para o espiritual. Não se volta para Deus. A pessoa está tão apegada às coisas desse mundo que só enxerga o natural. Mas eu compreendo isso. Eu entendo por que as pessoas agem dessa maneira. A palavra de Deus fala sobre isso. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem desconsidera o espiritual é chamado de cego. As pessoas não enxergam os sinais que estão ocorrendo no mundo, e não enxergam os sinais que ocorrem em suas próprias vidas. Os sinais que dizem claramente que há algo maligno acontecendo. Mas quem é espiritual está vendo tudo. Tudo fica claro. E quando você vê seus amigos, seus parentes, zombando das coisas de Deus, você fica triste porque sabe o destino que lhes aguarda. Quero que você entenda 3 ensinamentos muito fortes nesse vídeo. Leia comigo o que está escrito em Lucas 12, versículo 13. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Vemos nessa passagem que Jesus estava em meio a uma multidão, e um homem pediu que Jesus interferisse em uma questão de herança. O homem queria que Jesus convencesse o irmão dele a repartir uma herança que havia sido entregue. Ou seja, o irmão desse homem tinha pego toda a herança para si, e não queria dividir essa herança. E vemos que esse homem pediu ajuda para Jesus. E quando Jesus ouviu o pedido desse homem, Jesus aproveitou a situação para dar um grande ensinamento. Como podemos ver no versículo 14 e 15. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Entenda, por favor, as coisas desse mundo ficam nesse mundo. Vemos nessa passagem que Jesus ensina a guardarmos o nosso coração da avareza, porque a abundância não está no que possuímos, e sim no que somos. Então, devemos não só guardar o nosso coração da avareza, como também devemos guardar o nosso coração da mágoa, dos maus olhos, da inveja,
do orgulho, devemos retirar de nós tudo o que não é bom, tudo o que não é da luz. Devemos guardar o nosso coração, pois aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. E uma vez seu coração estando preso em alguma coisa, essa coisa está ocupando o lugar de Deus. E o diabo vai usar dessa coisa para te atingir. Tem gente que faz da mulher ou do marido o seu tesouro, faz do filho, faz do trabalho, e o mal acaba tocando nessas coisas e as pessoas ficam mal, a ponto de fazer uma besteira. Lembra do meu amigo? Mas se a pessoa coloca o seu coração em Deus, ela está guardada, pois o mal não pode tocar em Deus, compreende? Entenda, por favor, você pode e deve querer ganhar as coisas desse mundo. Mas as coisas desse mundo não podem ganhar você. Isso pode virar uma brecha para o mal entrar. Muito bem. E Jesus continuou ensinando a partir do versículo 16, através de uma parábola. A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Preste muita atenção. O segredo da palavra de Deus está em pequenas palavras. Você deve aprender a ler a Bíblia. Quando você lê, esta noite te pedirão a tua alma. Você observa que não está escrito: Essa noite eu vou pedir a sua alma. Está escrito: Louco, essa noite te pedirão a tua alma. Ou seja, não é Deus que vai pedir a alma dessa pessoa, é o diabo. E Deus chama a pessoa que só fica olhando para as coisas desse mundo, que acha que sabe de tudo, que se considera estável, que acha que não existe espiritual. Deus está chamando esse tipo de pessoa de louco. Não há nenhum problema se alguém te chamar de louco. É muito comum as pessoas dizerem: Ah, esses crentes são tudo loucos. Isso é muito comum. E não tem problema nenhum nisso. As pessoas falam o que querem. E não devemos nos apegar aos julgamentos dos homens. Mas quem está falando aqui é Deus. É o próprio Deus chamando quem desconsidera o espiritual como sendo louco. As pessoas que vivem sem considerar a sua salvação, Deus considera como loucas. Não é assim que Deus chama as 5 virgens em Mateus, capítulo 25, versículos 1 e 2. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. Eu te pergunto, por que Deus falaria assim? Não seria porque existe um destino que não leva até a Ele? Um caminho pelo qual o ser humano vive e na eternidade fica longe de Deus? Quem não valoriza o azeite que mantém o fogo da lâmpada acesa, que é uma referência ao próprio Espírito Santo, é louco para Deus. Quem não valoriza a sua alma, é louco para Deus. As pessoas que não planejam a sua eternidade, que não pensam na eternidade, que não pensam no espiritual, que só pensam no aqui, nas coisas desse mundo, que não se preocupa com o que vem depois dessa vida, são consideradas como loucas para Deus. Veja o que diz Eclesiastes 7, versículo 17. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora de teu tempo. Entenda, por favor, quem insiste em viver no pecado, está cometendo uma loucura. Preste atenção. As pessoas que são loucas espiritualmente falando, elas podem morrer fora do tempo. Guarde isso. As pessoas podem morrer fora do tempo. Leia novamente o que está escrito em Lucas na parábola que o Senhor Jesus falou. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Uma alma pode ser pedida, e é pedida para quem? A alma é pedida a Deus. Deus é o dono de todas as coisas. Mas quem é que pede uma alma a Deus? Quem pede uma alma a Deus é o próprio diabo. Você pode dizer: Ah, Deus nunca daria uma alma para o diabo. Não é tão simples assim, meu amigo. Na verdade, Deus não dá nenhuma alma para as trevas.
Quem acaba entregando a alma para as trevas somos nós mesmos. Veja essa passagem de Lucas 22, versículo 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Entenda, o Simão dessa passagem é Pedro, Simão Pedro. E vemos que Jesus alertou a Pedro que o diabo havia pedido a alma dele para Deus. Mas o próprio Senhor Jesus intermediou por Pedro. O próprio Senhor Jesus rogou ao Pai que não concedesse a alma de Pedro a Satanás. Veja, já falamos isso aqui no canal, mas vou repetir. Existe uma coisa chamada legalidade no mundo espiritual. E o que seria isso? O mundo espiritual, atualmente, é dividido em dois reinos: o reino de Deus e o reino das trevas. A forma como uma pessoa vive determina a qual reino essa pessoa pertence. Dessa forma, uma pessoa que mente, uma pessoa que trai, uma pessoa que vive de esquemas, uma pessoa que vive com maus olhos, uma pessoa que vive com inveja, uma pessoa que vive com mágoas, uma pessoa que não perdoa, uma pessoa que é destemperada, que não se domina, que é geniosa, uma pessoa que não é batizada, que não está nem aí para as coisas de Deus. Essas pessoas pertencem ao reino das trevas. E quando morrerem passarão a pertencer a esse reino. No caso de Simão Pedro, a Bíblia não fala o que aconteceu. Mas é evidente que Pedro fez alguma coisa que o diabo na hora viu o que ele tinha feito. Se viu no direito de reivindicar a alma de Pedro. Ou seja, alguma coisa que Pedro fez caracterizou como sendo ele do reino das trevas. Alguma coisa Pedro fez que deu legalidade ao diabo. E o diabo, vendo isso, reivindicou a alma de Pedro para Deus. Vamos ler novamente a passagem. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Meu amigo e minha amiga, ele pede. Ele pede a alma do ser humano a Deus. Ele chega diante de Deus e fala de você. É a regra do jogo. Quem está em trevas, pertence às trevas. Quem é luz, pertence à luz. Quem entrega a sua vida para Jesus é da luz. Ele é a luz do mundo. Mas quem está em trevas, por uma questão de justiça, passa a pertencer às trevas. Compreende? Se você está no pecado, o diabo vai chegar diante de Deus e vai falar: olha lá, ele não te quer. Ele faz as minhas vontades. Olha as besteiras que ele vem fazendo. Ele gosta do que eu gosto. Você tem que dar ele para mim. Percebe isso? Isso acontece no mundo espiritual. Veja o que está escrito em Provérbios capítulo 27, versículo 11. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me despreza. Deus é quem está falando isso, meu amigo. Ele diz: alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me despreza. Eu te pergunto, quem é que despreza a Deus? Em outras versões da Bíblia está escrito: aquele que me afronta. Quem é que despreza e afronta a Deus? Não é o diabo? E Deus está pedindo para que nós alegremos o coração dele. Para quando o diabo vir reivindicar a sua alma, ele tenha um contra-argumento para dar. Que ele possa dizer que não pode dar a sua alma, porque essa alma tem alegrado o coração de Deus. E o que você acha que alegra o coração de Deus? Deus está falando nessa passagem para você ter juízo. Seja sábio, seja inteligente, não seja louco. E quando eles vierem pedir a sua alma, eu tenha algum argumento para te defender. Você está entendendo? Deus fez todo um plano para que o ser humano não caia nas mãos do diabo. E nesse plano, até a morte do seu filho unigênito, ele teve que sacrificar. Tudo para que o ser humano fique em posse da luz. Ele enviou o Espírito Santo para a terra. Ele espalhou a sua palavra através dos profetas, dos discípulos. Deus tem usado de diversas formas para avisar que quem não cuida do espiritual é louco. Louco porque irá habitar em um lugar terrível.
Talvez Deus esteja usando desse vídeo, falta de aviso, não é? Mas o ser humano está preocupado com seu time. Com a nova moda, com isso, com aquilo. Por favor, não seja louco, acorde. Enquanto há vida há salvação. Se batiza, entrega a sua vida para Jesus. Saia da fila dos que vão para o inferno. Você entende agora porque tem pessoas que morrem fora do tempo? Porque tem pessoas que morrem muito novas, sem explicação. Elas escolheram um caminho errado. E o diabo pediu a alma dessa pessoa para Deus. E como a pessoa viveu de uma forma que não alegrou a Deus. Quando houve essa reivindicação, quando o diabo pediu essa alma para Deus, Deus não tinha o que justificasse essa alma. Dê alegria para Deus. Sabe aquele vício? Abandona. Isso vai alegrar a Deus. Sabe aquela amante? Abandona. Isso vai alegrar a Deus. Sabe aquela pessoa que você disse que nunca ia perdoar? Perdoa. Isso vai alegrar a Deus. Sabe aquele domingo que você disse que ia na igreja e não foi? Vá nesse domingo agora. Isso vai alegrar a Deus. Você pode agradar a Deus hoje mesmo. Só depende de você. E quem agrada a Deus só tem a ganhar. Quem agrada a Deus o diabo não pode tocar, porque pertence a Deus. Espero que você tenha entendido. Depois pegue a sua Bíblia. Leia os capítulos e versículos que vimos nesse vídeo. Leia a Bíblia. Quando você ora, é você falando com Deus. E quando você lê a Bíblia, é Deus falando com você.